IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma excelente tarde de quarta-feira a você que tem acompanhado ao vivo a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET e também no site da TV. Eu sou a Eliane de Pinho e hoje estou conversando com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis. Nas quartas-feiras temos então conversas com os professores dessa instituição, que estuda a projeciologia, a conscienciologia, a autopesquisa e fenômenos relacionados ao parapsiquismo em geral. O tema de hoje, então, é a respeito do pacifismo e a saúde holossomática, que é a saúde integral, a saúde da consciência. Vamos compreender qual é a relação entre viver em paz, a pacificação íntima e a repercussão na nossa saúde. Professora Alessandra, você que é psicóloga, servidora pública, professora do IIPC e voluntária também, né, do IIPC. O que é para você, na conscienciologia, o que é a autopacificação íntima, né, e a relação com a saúde? Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, Eliane, obrigada. Bom, autopacificação íntima, Eliane, é o estado consciencial onde a pessoa tem um maior equilíbrio, tranquilidade, serenidade, confiança, onde a consciência ela tem menos conflitos, tá? E consegue ter uma convivência mais pacífica consigo mesmo e com as outras pessoas. Autopacificação não significa que a consciência não tenha mais conflitos. Pelo contrário, ela tem os conflitos, ou seja, as dificuldades e os obstáculos na vida, eles continuam existindo, mas eles não vão perturbar mais tanto. E a consciência já vai olhar pelas dificuldades de uma outra maneira, né, com uma outra ótica, e vai aproveitar essas dificuldades como oportunidades evolutivas. E é claro, quanto maior o equilíbrio da consciência, maior é a saúde dos 4 corpos. 4 corpos, Alessandra, como assim? Como é que é essa visão da conscienciologia a respeito da nossa manifestação aqui na Terra? Então, pela conscienciologia nada mais é do que a ciência que estuda a consciência de uma forma integral. Então, nós partimos do princípio de que não existe apenas esse corpo físico. A nossa consciência, para se manifestar, utiliza 4 corpos, tá? O primeiro deles é esse corpo físico, que a gente não tem dúvidas de que ele realmente existe. Esse corpo físico aqui, ele é rústico, ele vibra numa velocidade menor e ele está aqui nessa dimensão intrafísica. Para além desse corpo físico, nós temos um energossoma. O energossoma é o corpo das nossas energias. O energossoma, ele circunvolve e ele penetra o nosso corpo físico, ele vibra numa dimensão mais rápida do que o corpo físico e a dimensão dele é a dimensão energética. Depois nós temos o psicossoma, que é o corpo emocional, ele é uma réplica desse corpo físico. Então, assim como a gente tem uma mão, a gente tem uma paramão, um pé, um parapé, o cérebro para cérebro, e ele vibra na dimensão extrafísica. E ele é muito mais sutil e ele vibra numa velocidade maior que os 2 corpos anteriores. E depois nós temos o corpo mental, que é o corpo da lógica, do discernimento. Ele não tem uma forma definida, tá? E a dimensão dele é a dimensão mental somática, né, do corpo mental, e a velocidade dele ele é muito maior. E na conscienciologia, pelas conversas que nós temos com os outros professores, você mesma que esteve aqui outras vezes, estuda esses temas todos de maneira científica, com experimentação. Como é que nós podemos perceber a existência desses 4 corpos? Bom, Eliane, é como você falou, né? A gente não quer que as outras pessoas simplesmente acreditem naquilo que a gente fala aqui, mas que as pessoas experimentem, têm as suas próprias experiências, e nós podemos experienciar esses fenômenos, né, e a existência desses corpos trabalhando as nossas bioenergias, que é esse corpo energético, que nós ensinamos isso por meio dos nossos cursos, livros, palestras.
A pessoa também pode perceber saindo fora do corpo, porque quando nós saímos fora do corpo, a gente consegue sair fora do corpo quando nós estamos relaxados, principalmente quando nós estamos dormindo. Há uma facilidade maior de desencaixe desses 4 corpos, porque todos os corpos estão um dentro do outro. Como eu já falei anteriormente, cada corpo ele vibra numa velocidade diferente e numa dimensão específica. Então está um dentro do outro. Enquanto maior o nosso relaxamento, mais fácil para acontecer esse desencaixe, que é a projeção consciencial, ou seja, a saída da consciência para fora dos nossos corpos, do nosso corpo físico. Então nós temos 4 corpos, aparentemente um, mas na verdade são 4. Tá. E a questão da pacificação, Alessandra? O que tem a ver esses 4 corpos com a autopacificação? Bom, Eliane, a pacificação, como eu já falei anteriormente, é um estado de tranquilidade, de serenidade íntima, né? E é importante nós entendermos e compreendermos quais são as características que nos tira, que nos deixa desequilibrados, que nos tira do sério, que fazem com que a gente não se sinta bem e tenha uma insatisfação, né? Quais são os conflitos que estão por trás disso? Então a gente tem que pensar e pesquisar melhor quais são os autoconflitos que nós temos dentro de nós. Existem vários tipos de conflitos, né? Depende de cada consciência. Consciência pode ter, por exemplo, baixa autoestima, que a pessoa não consegue gostar de si própria, ter um afeto positivo relacionado à sua própria consciência. A pessoa pode se sentir triste, depressiva, ou pode ser ansiosa, irritada, agressiva, ter posturas bélicas. Ela pode ser uma consciência raivosa, que guarda muito ressentimento, raiva, rancor. Pode ser muito rígida, né? Ter falta de flexibilidade mental para lidar com as circunstâncias, as dificuldades do dia a dia. Então, são vários os tipos de conflitos existentes, né? Isso pode ser da ordem do pensamento, da ordem do sentimento. Isso mesmo, Eliane, porque assim, como é que esse conflito acontece, né? Esse conflito acontece por meio dos nossos pensamentos, né? E a gente pode extrapolar um pouco mais de acordo com a conscienciologia. Nós falamos, né, do neologismo chamado pensene. O que significa aí pensene? Pensamento, sentimento e energia. Então, a cada pensene emitido, porque nós como consciências estamos pensenizando 24 horas por dia. Então, a cada pensene que nós manifestamos, atrelado aí, além da atitude de pensar, há atrelado a esse pensamento uma carga emotiva ou um sentimento atrelado a isso. E além desse sentimento também está junto aí uma carga energética. Então, independente do tipo de pensamento que nós estamos manifestando, há sempre junto pensamento, o sentimento ou a emoção e a energia juntos. E isso vai ter daí, por sua vez, uma repercussão no corpo, aonde vai estar a nossa saúde, né? Onde nós vamos fazer uma leitura como saúde ou doença. Isso mesmo, Eliane. Então, como é que essa situação ocorre? A gente pode até falar de um exemplo mais prático para compreender melhor essa situação, né? Então, assim, vamos supor que naquele exemplo de conflitos que eu falei anteriormente, né? Que a consciência tenha baixa autoestima, ou seja, ela se autodeprecia, se autoboicota, não gosta dela própria, se sente insegura, intranquila. Então, geralmente, esse tipo de consciência, ela é assim desde a infância, adolescência, e se ela não tratar disso, ela continua aí na vida adulta, até a velhice, e de repente até numa próxima vida, né? Então, como é que isso acontece? Através de meio de manifestações constantes de certos tipos de pensenes. Então, pessoa, ela, pelo corpo mental, ela vai emitir um pensene distorcido relacionado à sua própria autoimagem. Então, ela não gosta dela própria, ela se autodeprecia, enfim.
Atrelado a isso, ela vai ter uma carga emocional também relacionada a essa dificuldade de baixa autoestima. Então, ela vai ter um desafeto, ela pode ter uma raiva dela própria, ela pode se sentir triste, um pouco depressiva relacionada a essa baixa autoestima que ela tem dela própria, né? E junto com isso, o corpo energético dela também está congruente ao pensamento e à carga emocional dela. Geralmente vão ser energias mais negativas, mais densas, específicas do tipo de pensene que ela tem. E geralmente são pensenes tão cristalizados, tão constantes, que eles criam como se fossem morfopensenes, ou tipo formas pensamentos, né? Em outras filosofias de pensamento também, né? São pensenes já cristalizados, arraigados, que ficam junto no campo energético da consciência. E por mais que ela queira pensenizar de uma forma diferente, né, ou até ter um afeto positivo relacionado à sua própria consciência, é mais complexo, é mais difícil. Mas é claro que é possível, né? Mas é mais difícil, assim, ela precisa ter um trabalho maior para ela conseguir sair desse círculo vicioso de forma de pensenizar, dessas crenças negativas a respeito dela própria. E Alessandra, parece então que não basta simplesmente a pessoa controlar o que está sentindo ou pensando e nem fazer de conta que está tudo bem, né? Como é que a pessoa faz então para superar dificuldades assim, por exemplo, relacionadas à autoestima? Bom, primeiro a pessoa precisa se aceitar do jeito que ela realmente é. Então, no caso aí do exemplo da baixa autoestima, ela precisa compreender e se autoaceitar, independente do que quer que ela seja, do que ela tenha, dos seus defeitos, das suas qualidades. A autoaceitação, ela é imprescindível, porque só posso realizar alguma mudança relacionada à minha maneira de pensenizar, de sentir e de agir, se em primeiro lugar eu me aceito enquanto consciência, independente da minha manifestação real, no princípio, né? O outro passo é a pessoa ter um autoconceito positivo acerca dela própria, né? Ela entender que ela é uma consciência, que ela não tem só essa vida, que ela já teve vidas anteriores e que nós teremos vidas futuras também, e de que a nossa consciência ela é imatável, imorrível, né? E que aqui apenas é um momento de vida aqui. Então, quando ela tem essa compreensão, ela pode ter um autoconceito mais positivo dela própria, dela compreender de que independente do que ela seja, das características físicas, se ela é jovem ou se ela é mais velha, se ela é rica ou se ela é pobre, se ela tem, enfim, um estudo, né, se ela é uma pessoa escolarizada ou não, independente de qualquer coisa, que ela tenha realmente um autoconceito positivo dela própria, né? E depois ela pode também trabalhar as suas bioenergias, desenvolver o parapsiquismo, sair fora do corpo, no sentido dela ter as ferramentas realmente práticas para ela compreender essa questão da multidimensionalidade, das outras vidas, de que nós não somos realmente esse corpo físico. E é claro, né, Eliane? Dependendo da patologia e dependendo da doença que aquela consciência esteja nesse momento, ela pode pedir ajuda para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra. Eu penso que todas as ferramentas e meios que nós temos podem ser utilizados para a consciência superar qualquer tipo de patologia, doença, conflito que ela tenha. Ok. Parece que quando você fala de parapsiquismo, o trabalho da conscienciologia é voltado para a autonomia da consciência, né? Mas sobre isso a gente fala no próximo bloco, que agora temos o intervalo. Então, teremos esse breve intervalo. Na sequência, continuaremos a conversar com a Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis, a respeito da autopacificação e a saúde holossomática, que é a saúde integral. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse
www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos com Floripa em Foco, hoje com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis, e estamos conversando a respeito do tema pacificação íntima e a saúde holossomática, que é a saúde consciencial, a saúde integral. Professora Alessandra, no bloco anterior falamos um pouco sobre a questão da autonomia. Então, a busca dessa autopacificação é algo que a própria pessoa ela pode alcançar por ela mesma, não depende dos outros. Então, como é que é isso na Conscienciologia? Com certeza, Eliane. Assim, a pacificação íntima ela é um processo específico, singular, próprio de cada consciência, né? Por isso, a importância da autopesquisa, de cada consciência se estudar, se pesquisar, se analisar e verificar quais são os mecanismos que a tiram do sério, quais são os seus defeitos, né? Quais são os seus vícios, e trabalhar as suas próprias dificuldades para que ela própria consiga se equilibrar, se harmonizar e ter maior serenidade, né? Paz interior. E até chegarmos nesse ponto da paz, né, observamos que muitas pessoas, volta e meia, nós todos aqui que estamos nesse patamar evolutivo, lidamos com situações relativas à raiva, a ressentimento. Como é que você vê essa questão? Bom, Eliane, a raiva é um estado consciencial de ressentimento, irritabilidade, rancor, que acontece algumas vezes por aborrecimentos, rejeição, alguma injustiça que a gente tenha sido submetido, né? E a raiva, ela é uma emoção que ela prejudica, em primeiro lugar, a própria consciência que sente a raiva, né? É muito comum, por exemplo, uma pessoa que esteja muito raivosa fique tendo ruminações mentais a respeito disso, querendo justiça, querendo vingança, imaginando cenas específicas na sua própria mente, enfim. E ela não percebe que cada vez que ela tem um pensamento negativo a respeito de uma outra consciência, ela está, em primeiro lugar, né, prejudicando a si própria, porque ela está produzindo pensenes negativos. Então, com seu corpo mental, ela está pensenizando de uma forma negativa relacionada àquela consciência, ela está colocando uma carga emocional negativa, né, de ressentimento, de irritabilidade contra aquela consciência, e a energia ela vai automaticamente para aquela consciência que a gente está pensenizando de uma forma negativa. E a energia, Eliane, não tem tempo, não tem espaço. Então eu posso estar pensando mal de uma consciência que está no outro continente e a energia vai de uma forma automática
Por isso, a importância da gente ter sempre uma vigilância pensênica, uma higiene mental e nós cuidarmos dos nossos pensamentos, né? E a gente atrai, a gente não só prejudica a própria consciência em si, mas a gente também atrai consciências extrafísicas negativas quando nós estamos tendo raiva de uma outra consciência. Consciências extrafísicas negativas a gente chama de assediadores, são consciências que querem nos prejudicar, né? Nos prejudicar por os mais variados motivos, e são também consciências extrafísicas que se alimentam dessas energias mais densas e mais negativas. Então eles fazem até questão que esses estados emocionais aumentem, intensificam também cada vez mais. Então, olha a importância da gente cuidar e a gente cuidar e trabalhar esses conflitos internos, principalmente a raiva, né? E relacionado à raiva, à injustiça que você citou anteriormente, né? Se a pessoa se sente injustiçada, que ela quer ter razão em alguma coisa, e aí há às vezes dificuldade para perdoar, né? O que você pode falar sobre a questão do perdão, que também está intimamente ligado à questão da pacificação interna? Com certeza, Eliane. Então, é fundamental, né? Em primeiro lugar, então, reconhecer que a pessoa está com raiva. Acho que é fundamental também, porque é muito comum a pessoa negar, às vezes ela projeta, não, eu não estou com raiva, eu não fiquei zangada com isso, quem ficou zangado ou com raiva foi fulano de tal. Então, em primeiro lugar, é reconhecer que às vezes a gente tem sim esse tipo de emoção negativa, né? Pois é sempre trazer pelo corpo mental, trazer reflexão. Mas por que eu senti, enfim, né? No sentido de cada vez eu refletir, trazer mais para a razão, para a lógica, para o discernimento, ver os mecanismos, ver faz sentido isso, não faz sentido isso. A impressão que a gente tem que com esse simples exercício parece que diminui esse estado emocional da raiva e já amplifica um pouco mais para o corpo mental. Isso ajuda também. Outra é nós exercermos cada vez mais a tolerância, a paciência, a compreensão, é tentar se colocar no lugar do outro, porque às vezes, por mais absurdo que seja, a outra pessoa tem a sua lógica, tem o seu ponto de vista, e se nós tentarmos compreender, a gente vai conseguir se colocar no lugar do outro e ter uma compreensão diferente. E nessa compreensão diferente, talvez minimize um pouco esse sentimento aí negativo relacionado a isso, né? Enfim, trabalhar muito as nossas bioenergias, exteriorizar a energia de uma forma pacífica para aquela pessoa que a gente precisa se reconciliar. Antes de dormir, nós podemos colocar como alvo mental, eu quero realizar uma projeção, mesmo que seja difícil, mas eu quero tentar me reconciliar com fulano de tal, eu quero entender isso, eu quero compreender melhor. Também, Eliane, abrir mão de ter razão. Não importa, tem razão, se não tem razão. Nós aprendermos também a ter menos expectativas relacionadas às outras pessoas. A gente ainda exige muito dos outros. A gente sempre, às vezes, quer reconhecimento. A impressão que a gente tem é que a gente está sempre exigindo coisas de outras consciências. E a partir do momento que a gente verifica que, às vezes, a outra consciência não pode nos dar aquilo que a gente quer, os mais variados motivos, e um deles, até porque aquela consciência mais imatura, como é que a gente pode exigir, então, de uma consciência que é doente, determinados tipos de condutas ou posturas, né? E pode ser que pensionizando dessa forma, refletindo desse jeito, a gente consiga se reconciliar com outras consciências. E esse entendimento parece que ajuda bastante, Alessandra, na questão da pacificação íntima. E poderias falar sobre a relação com a paz mundial, a paz num nível mais abrangente? Sim, né? A gente sabe que existem conflitos aí internacionais, guerras, né?
em outros países, aqui mesmo no nosso país a gente tem vários tipos de litígio, violência no trânsito e nos mais variados contextos, enfim. Eu penso, Eliane, que para a gente contribuir para a paz mundial, para que isso realmente aconteça, nós temos que trabalhar primeiramente os nossos mini conflitos, as nossas dificuldades internas, né? Os mega conflitos e as mega dificuldades, elas são realizadas através dos mini conflitos interpessoais. Somos nós, né? É um conjunto aí de várias consciências que compõem uma nação, um país, né? Então, são as dificuldades individuais quando não são trabalhadas, buriladas, serenizadas, pacificadas, que prejudicam aí um conjunto maior, uma nação, enfim, né? Então eu penso que se cada um de nós contribuir primeiro com cada pensene, né? Pensamento, sentimento e energia que a gente emite, que a gente contribua com isso, né? Que se a gente tiver a ideia que cada pensene emitido repercute no cosmos, né? De uma forma significativa, nós teremos uma outra compreensão e que cada pensene contribui sim para a paz ou para a guerra, né? Alessandra, bem interessante essa abordagem. E poderias falar sobre o curso que está iniciando agora no IPC, é o Pacifismologia? Sim, o Pacifismologia, ele é um curso de entrada, então qualquer pessoa que nunca tinha tido contato com essas ideias pode realizar esse curso. Ele é um curso constituído de 20 aulas, cada aula tem 2 horas e meia de duração. As 2 primeiras horas são de conteúdo teórico e os 30 minutos finais são de exercícios bioenergéticos, para a consciência sentir o seu corpo energético. Nós temos, e o fundamental trabalhar nesse curso é de nós entendermos, né, de condutas e de posturas pacifistas, de técnicas de reeducação para a paz, de nós compreendermos os nossos conflitos, tudo aquilo que nos tira do sério, tudo aquilo que nos perturba, que nos deixa desarmoniosos, né? E compreender também, né, o lado oposto, né? O belicismo, as guerras, os períodos entre guerras, o belicismo, para que a gente possa estudar, né, esses 2 tipos de posturas, né? O homem bélico e o homem pacífico, né? E é referenciado no tratado escrito pelo professor Valdo Vieira, Homo Sapiens Pacíficos, né? Isso. Que o Fernando mostrou pra gente agora há pouco. E qual é a palestra que tem agora no IPC nessa sexta-feira, Alessandra? Bom, toda sexta-feira nós temos palestras gratuitas às 19h30 no Centro Educacional aqui de Florianópolis. A temática da palestra dessa sexta-feira será bioenergias e desempenho consciencial. E o diferencial é que nos 30 minutos finais nós teremos também o exercício bioenergético. E lembrando que o curso Pacifismo, ele inicia nesse sábado em Blumenau, né? E final do mês em Florianópolis e Criciúma? Isso, então, só recapitulando, né? Em Florianópolis, esse curso inicia 26 de agosto, todas as terças e quintas-feiras à noite, a partir das 19h30. Em Blumenau, inicia nesse final de semana, no dia 16 de agosto, no sábado. E em Criciúma, no dia 30 de agosto, final de semana, sábado à tarde e domingo de manhã. Ok. Interessados podem entrar em contato no IPC, telefone 48 3224 3446 e também no site www.iipc.org. Alessandra, muito obrigada pelas informações. Obrigada também. Essa questão da paz tão importante cada vez mais, né, na sociedade em que vivemos, e a reflexão sobre a relação com a pacificação íntima. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos a sua audiência, telespectador e internauta, a equipe da TV Floripa e até a próxima quarta, em que vamos falar também sobre a questão da paz e a relação com a convivência entre as pessoas. Muito obrigada e até quarta-feira que vem. IPC,
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.